Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, com muita saúde e com muita saudade. Bom, eu fiz essa aula sobre revisão de recombinação gênica, mutação e seleção natural para vocês estarem entendendo melhor, já que muitos ainda tinham algumas duvidazinhas. Bom, a recombinação gênica vocês vão entender de uma forma melhor. E isso é um assunto que sempre cai no Enem. Vamos lá? Recombinação gênica é responsável pela mistura entre os genes. Nos eucariontes, a recombinação gênica ocorre por meio de dois processos durante a meiose: a segregação independente dos cromossomos e a permutação crossover. Muitas combinações podem ser formadas entre a mistura de genes de dois indivíduos. Combinações. Muitas combinações podem ser formadas entre as misturas de genes de dois indivíduos. Temos como exemplo a mistura de cromossomos maternos e paternos. O número de combinações possíveis pode ser calculada pela expressão 2n, n que é o número de pares de cromossomos do indivíduo. Mutação, recombinação gênica e seleção natural são os mecanismos que determinam a teoria moderna da evolução. E os responsáveis por isso foram os evolucionistas Darwin, Wallace, que fizeram a teoria evolucionista, a importância do meio e da seleção natural, Gregor Mendel, considerado o pai da genética, que formalizou a herança dos caracteres, Hugo de Vries, que formalizou a teoria da mutação, processo de geração de diversidade, Walter Sutton, teoria de cromossômica da hereditariedade, e Thomas Morgan, que a explicação da genética para as mutações. Todos esses aí foram os responsáveis por hoje nós termos a teoria moderna da evolução. Alterações do material genético, DNA, que originam novas versões de um gene definitivas e hereditárias. Acúmulo de mutações vantajosas ocorre pela ação da seleção natural durante os bilhões de anos de evolução biológica. São fontes primárias de variabilidade dos seres vivos. As mutações são feitas ao acaso, não têm qualquer relação com a necessidade do organismo. Ocorrem espontaneamente ou podem ser induzidas por agentes externos, como radiações ionizantes e certas substâncias. Células germinativas, os gametas, hereditariedade, evolução. Células somáticas, que são as células cancerígenas, que vão dar origem ao câncer. O albinismo é causado por uma mutação na enzima tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina em um pigmento da pele, a melanina. Em alguns determinado momento, o gene que codifica a produção da substância responsável pela cor do organismo sofreu uma mutação. Essa mutação pode ocorrer em plantas e animais e, em geral, é hereditária. Aqui os tipos de mutações. Nós temos mutações gênicas e cromossômicas. As gênicas são a substituição, a inserção e a deleção. As cromossômicas são as numéricas e as estruturais. As cromossômicas afetam os cromossomos. As genéticas afetam a sequência de base, aquela cadeia do DNA, tá? A sequência de base do gene que codifica uma determinada proteína. Mutações gênicas. Substituição. A substituição de uma só base do DNA pode causar mutação. A mutação silenciosa é muito comum e responsável pela diversidade genética que não é expressa fenotipicamente. Mutação com perda de sentido tem como consequência a substituição de um aminoácido por outro na proteína codificada. Exemplo, anemia falciforme. Mutação sem sentido, nonsense, origina uma proteína mais curta ou mais longa do que a proteína normal. Deleção, a renovação de uma ou mais bases do DNA. Inserção, adição de uma ou mais bases do DNA. Aqui a mutação gênica, ali as bases, né, do DNA, tá?
a timina, a T, isso aí são as bases. E ali, como que ocorre essas mutações gênicas? Então, todas essas mutações gênicas aqui, ó, que vai ocorrer, é quando um desses genes aqui são modificados, tá? A representação esquemática de mutação gênica. Exemplo, mutação no gene que codifica a cadeia beta da globina, alterando o códon GAT para GT no RNA mensageiro, o que acarreta a troca do ácido glutâmico, o GLU, pela valina, VAL, caracterizando uma substituição de uma base. Tá dando para entender aí, ó? Ali a GLU, ali a VAL, tá? Mutações cromossômicas numéricas podem ser de dois tipos: euploídia, alteração completa do genoma, que a haploídia, perda da metade do material genético, e poliploídia, ganho do material genético. Aneuploídia, existem cromossomos a mais ou a menos em relação ao número normal. Nulissomia, faltam os dois cromossomos de um par de homólogo, 2N menos 2. Monossomia, ausência de um dos homólogos num dado par, 2N menos 1. Polissomia, um ou mais cromossomos extras. Gente, tudo isso daí pode acarretar em algum tipo de mutação, tá? Mutação cromossômica, estruturais. Tem 4 tipos. A deleção, falta uma porção de um cromossomo. Duplicação, existência de 2 cópias de uma dada região cromossômica. Translocação, a transferência de segmentos entre cromossomos não homólogos. E a inversão, que é a remoção de um segmento de DNA e inserção numa posição invertida no outro local do cromossomo. Aqui, uma síndrome de Down, tá? É trissomia. São 21 cromossomos, um cromossomo a mais. É a aneuplodia mais viável no homem e a mais causadas, tá? Recombinação gênica é uma mistura de genes proveniente de indivíduos diferentes que ocorra na reprodução sexuada. Ocorre por meio de 2 processos, como eu já havia falado, que acontecem na meiose, o crossover e a segregação independente. Produz gametas com diferentes combinações de alelos, que são os genes. Os genes dos pais recombinam-se e são transmitidos aos seus descendentes, aos filhos. Ocorrem novos arranjos nos indivíduos, dos quais a seleção natural atua. Gera maior variabilidade genética. Aqui a variabilidade genética representada aí, ó, os cromossomos homólogos, tá? Quiasma. As trocas dos pedaços de cromatídeos homólogas provocam o surgimento de novas sequências do gene ao longo dos cromossomos. A variabilidade genética. Os alelos de cada gene localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos se separam independentemente e determinam as características distintas. Aqui a nossa velha ervilha, tá? Com os fundamentos de Mendel. Alteração do material genético. O que pode ocasionar? Variações nos indivíduos de uma espécie. Aí nós temos gametas com as variações e os descendentes com características variadas. Isso tudo é o que pode ocorrer. A seleção natural atua sobre os fenótipos, interação entre o genótipo e o meio. Indivíduos mais adaptados ao ambiente são privilegiados e os menos adaptados são eliminados. Isso é seleção natural. Indivíduos mais adaptados tendem a deixar descendentes capazes de atingir a época reprodutiva. Herdam combinações gênicas favoráveis à sobrevivência. Atua sobre traços herdáveis e esses são transmitidos apenas pela linhagem germinativa. As mutações e recombinações genéticas causam as variações sobre as quais age a seleção natural. Pré-requisito para haver a seleção natural: variedade genética, a hereditariedade, que é passada de pai para filho, alto número de descendentes na prole, luta pela existência, sobrevivência e reprodução. Sem isso, não há seleção natural.
Tipo de seleção natural. Temos 3 tipos. Estabilizadora, favorecimento de um fenótipo intermediário. Poliformismo balanceado, a vantagem dos heterozigotos. Anemia falciforme, a malária na África. Direcional, desvio direcionado da variação, resistência ao DDT em insetos. Disruptiva, favorecimento de ambos os extremos da variação. Exemplo, borboleta de rabo de andorinha africana. Aqui nós temos mutação, recombinação gênica, que vão fazer parte da variabilidade genética, que vai fazer parte da adaptação. E entre eles está, é claro, a seleção natural. Adaptação. Adequação dos organismos às suas características ao meio. Apenas a seleção natural pode melhorar o valor adaptativo de uma característica. A adaptação geralmente produz um ótimo fenótipo. Todos os traços fenótipos possuem evolução independente. A pele azul, aqui ó, desse sapo, serve como um aviso aos predadores. As glândulas de veneno de alcaloides localizadas na pele servem como mecanismo de defesa para os predadores em potencial. Esses venenos paralisam e às vezes matam o predador, tá? Aí olha que cor linda. Quem vê a cor, né, nem sabe o quanto ele é perigoso. Os insetos parasitas de plantas adquirem resistência ao inseticida dicloro difenil tricloreto, que é o DDT, sobrevivendo a doses cada vez mais elevadas. O que acontece? Esses insetos eles ganham imunidade contra esse inseticida. E o inseticida, com o passar do tempo, passa a não fazer mais efeito nesses insetos, tá? Bactéria resistente a antibiótico. Pode ocorrer também, que no passado tinha sobre elas efeito fulminante. Os mecanismos de mutação e seleção de bactérias naturais as tornam resistentes aos antibióticos. O que acontece? Antes, uma bactéria tinha uma resistência a um tipo de antibiótico. Com o passar do tempo, aquela mesma doença causada por aquela mesma bactéria, e você toma aquele antibiótico, você percebe que o antibiótico não faz mais efeito. Por quê? Porque a bactéria, de tanto conviver com aquele antibiótico, passa a ficar resistente a ele. Camuflagem. Nós falamos nisso na nossa aula, né, anterior. Alguns animais podem ter a capacidade de se camuflarem ao meio em que vive para tirar alguma vantagem. Aí, alguns exemplos. Mimetismo. Semelhante à camuflagem, só que, ao invés de se parecerem com o meio, os animais que praticam mimetismo tentam se parecer com outros animais, com o intuito de parecer quem não são. Seleção sexual. Favorece os fenótipos que dão vantagens individuais na atração e manutenção do parceiro, assegurando maior sucesso reprodutivo. Padrões de plumagem, canto, estruturas usadas para a luta, feromônios, sinais coloridos ou luminosos, etc. Tudo isso são alteração sexual, ou seja, são algumas artimanhas que os machos utilizam para capturar a fêmea ou que as fêmeas utilizam para estar chamando a atenção dos machos. Frequentemente resulta em dimorfismo sexual. O que é? O macho diferente da fêmea, agindo principalmente em machos. Fêmeas geralmente investem mais na prole do que fazem os machos. Bom, agora eu vou deixar vocês com alguns exercícios. Não se preocupe, tudo de múltiplas escolhas. Mole de fazer. Gente, anotem tudo que foi importante. Vamos tirar as dúvidas. O Classroom tá aí para isso, tá? Tem 5 exercícios aí para vocês fazerem, tá? 5 não, 2. E aqui eu vou deixar alguns vídeos, tá? Sobre seleção natural. Assistam, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Façam direitinho, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!